Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Guilherme Eu sou a Amanda. e nós somos o canal Família Família Nos. Hoje nós vamos estar respondendo aqui, perguntas e vamos dar as respostas para vocês aí numa enquete que a gente abriu lá no Instagram lá. Então, beleza? Segue para a vinheta aí e já vamos pro vídeo. Voltando aí, pessoal, então vamos lá. A primeira pergunta aqui que a gente tem aqui é assim, trabalho para mulheres é mais demorado para conseguir que para homens ou é questão de sorte? Bom, gente, eu acho o seguinte, da minha versão lá, que eu sou homem, eu consegui rápido, mas teve uma empresa lá que me chamou, que foi a VEG lá de Portugal, lá em Santo Tirso, onde a gente morou, que lá se contrata muitas mulheres lá. Inclusive, eu acho que a fábrica lá é brasileira, então contrata muito brasileiro lá também. E pelo que eu fiquei sabendo da fábrica lá, eu fui chamado lá, mas não fui trabalhar lá, porque quando eles me chamaram lá, eu já estava trabalhando em outra fábrica. E lá contrata muitas mulheres. E o pouco que eu fiquei sabendo sobre a fábrica lá, é que lá é metade mulher trabalha e metade homem. E como é fábrica brasileira, dá muita oportunidade para brasileiro também. A minha esposa foi fazer unha na casa de uma moça lá brasileira que trabalha lá e falou algumas coisas sobre a fábrica, né? Eu acho que nem é questão de que é mais demorado. Aliás, eu acho que nem é questão que é sorte ou que é ruim para conseguir é difícil. Eu acho que a mulher, o que acontece com a mulher? Para o homem acaba sendo mais fácil, gente. Por quê? Primeiro que a mão de obra masculina, às vezes, para trabalho mais pesado, né? Precisa muito mais do que mulher. E segundo, que mulher tem toda a questão de filhos, né, gente? Por isso que a gente sempre falou, quem vai com filho tem que pesquisar bem, sabe? Quem tá com filho de idade de creche, ver como que funciona a questão de creche lá na região que vocês vão. Quem tem filho de idade escolar, pesquisa escola, vê como que vê quais são os horários, porque eu acho que o problema, mais assim, tirando pela minha experiência particular de mulher, eu acho que o meu problema mais foi a questão do meu filho. Porque lá eu não tinha rede de apoio nenhuma e assim, eu até consegui alguns trabalhos, apareceram algumas oportunidades. Bastante oportunidade apareceu. Mas o que acontecia? Por exemplo, apareceu uma oportunidade de padaria, eu ia ter que fazer o horário à noite. Quem que ia ficar com meu filho à noite? Então não dava. No shopping, né, lá em Passo de Ferreira a gente andava, que a gente morava em Monte Córdova, né, na aldeia, que é próximo de Santo Tirso, mas ficava bem... final de semana também. Mas ficava bem próximo de Passo de Ferreira. Então toda vez que a gente ia lá no shopping de Passo de Ferreira, lá no Ferrara, né, Ferrara, não lembro agora. Ferrara mesmo. Sempre tinha, como que fala? Sempre Vaga na de porta emprego, estava escrito publicação. que tava precisando de funcionário. Várias lojas, sempre, toda vez. Mas é o que acontece, shopping é de domingo a domingo. O Guilherme trabalhava de domingo a domingo, a folga dele era corrida na semana. Então, com quem que eu ia deixar meu filho nesse tempo? Sem condições. E, gente, é complicado, porque assim, até a senhoria lá, a dona da nossa casa lá, se ofereceu pra ficar com meu filho algumas vezes, né? Só que é complicado você ficar deixando, você acabou de chegar no lugar, você tá conhecendo, você ficar deixando seu filho assim. Quem que vai deixar? Não vai. Então tem toda uma insegurança. Então, emprego, gente, tem. Emprego tem. Só que eu acho que pra mulher essa questão de filho, de como que vai fazer com o filho, tem que ver como que vai ser o marido primeiro, mas emprego tem. A verdade é o seguinte, não é nem questão de sorte, igual foi a pergunta aqui, é questão de a vaga, você vai ter a vaga. A questão é se você vai poder trabalhar nessa vaga. Mas a vaga vai ter sim. Sempre então, tem. beleza. Sempre tem. Só para acelerar aí, pessoal, respondido essa pergunta aí. Vamos para outra aqui agora. Qual profissão indica para quem está indo com planejamento de ir? Gente, profissão nenhuma. Não adianta querer escolher, não. Não vão com isso na cabeça de, eu vou lá para trabalhar nisso. A gente já falou isso em outras vezes. Pode ser que, eu sou pintor, eu sou soldador. Pode ser que chegue lá e dê muito certo. Mas não vão com esse pensamento que chegar lá vocês vão trabalhar a mesma profissão que vocês trabalham aqui. Porque eu nem sei falar quais as profissões que tem lá. Fábrica, trabalhar com produção, obra, tem muita obra. Pra mulher, lar de idosos, né? Sempre tá precisando, tem muitos lares de idosos.
como se chama? De costura. Mulheres que Fábrica são... de têxtil. Fábrica de tecido, de roupa, tem muitas... Principalmente na região que a gente morava, né? Ali tinha bastante. Tinha umas 3 ou 4 fábricas pequenas de produção de roupa, sabe? Então, mulher que sabe costurar, né, já aproveita. Eu não sabia costurar, gente. Até tinha vaga, né? A moça até queria, mas eu não sabia costurar. Essa experiência, estava empregado na hora. Porque lá pertinho da minha casa, andando, 10 minutos da minha casa Mas, qual profissão indica para quem está indo no planejamento? A gente não tem, ó. O que a gente indica é chegar e de cabeça aberta e agarrar logo a primeira oportunidade para você receber o euro logo e tá gastando em euro e não em real mais. O Guilherme tem um amigo que foi para lá bem depois que a gente já estava lá, que trabalhava com ele aqui na empresa de ônibus e que chegou lá, foi trabalhar em obra, gente. Pedreiro, foi trabalhar em obra, porque era o que tem. Nem sei se ele tá trabalhando ainda com isso, mas é isso, é você agarrar a oportunidade que tem, pra você não ficar gastando o dinheiro que você levou, porque gastar em real é complicado. Então é isso aí, pessoal. Vai com a mente aberta e agarra qualquer coisa que aparecer na reta aí. Depois, com o tempo, vai pulando para outros empregos melhores. Outra pergunta. Quais diplomas e documentos apostilar e em quanto tempo fazer isso antes de ir? Aqui demorou mais ou menos uma semana, aqueles 5 dias úteis para ficar prontos os apostilamentos. E qual que a gente levou? A gente levou um monte, mas assim, a gente nem chegou a usar alguns... a gente levou um monte, mas os que a gente usou mesmo foram poucos. O certificado, usou muito certificado, tá? Gente, tem que levar o certificado de conclusão de estudo de vocês daqui. Isso, se porque tiver todas as fábricas, também, né? Todas as fábricas lá tá pedindo, tá? O Guilherme, assim que ele chegou lá, ele já arrumou entrevista. E o histórico e o diploma. Pediram o histórico e o certificado de conclusão do ensino médio dele. Porque o histórico escolar para eles lá é válido, porque no histórico eles vão ver sua nota, as matérias que você teve, então aquilo ali para eles é muito válido aquilo ali para eles. Eu já vi outros youtubers aí, outras pessoas falando que até se faz equivalência do ensino médio, sei lá, tem ainda essa questão, a gente não fez, a gente só levou o certificado e serviu. O Guilherme conseguiu emprego com eles. Então, a gente teve conhecido lá que perdeu vaga de emprego em fábrica porque não tinha o certificado. E perdeu várias oportunidades. Ficou 4, 5 meses lá sem poder trabalhar porque não tinha o histórico escolar e nem o diploma. E não era porque não tinha emprego não, é porque toda vez que ia na fábrica fazer entrevista, né? Já pediam logo de cara. Já pediam o histórico. Então, ó, ele perguntou, né? A pessoa perguntou quais são os documentos. Então, a gente levou a nossa certidão de nascimento apostilada, a certidão de nascimento do meu filho apostilado, os certificados de estudo nosso apostilado, histórico, diploma. Eu tenho o diploma da faculdade, mesmo sabendo que não ia usar lá, que é a profissão, né? Eu levei da mesma forma, porque vai que eu falei, futuramente vou tentar ver se eu consigo fazer equivalência. E se tiver curso, essas coisas, apostila tudo. Se tiver curso também, apostila e leva. Leva, pode levar tudo. Aí o que vocês fazem? Apostilem com uns 15 dias de antecedência. Quando vocês já estiverem lá, pede para alguém aqui do Brasil enviar pelo correio para vocês. Bem mais seguro. Ele chega lá direitinho. E assim, o restante da pergunta, quanto tempo antes de ir? Minha esposa falou. Uns 15 dias. 15 dias disso, você vai estar com o documento na mão, deixa no Brasil, chegando lá você pede para alguém enviar. Tem que pesquisar, gente, porque aqui foi 5 dias úteis para ficar pronto. Cada região deve ser de uma forma. E o prazo de entrega é mais ou menos 2 semanas para entregar lá do Brasil para chegar lá. Demorou 2 semamas. Inclusive, eu poderia ter até começado, talvez, trabalhar mais rápido se o diploma tivesse chegado antes lá. Porque a vaga de emprego já era minha, praticamente minha, só estava esperando o documento chegar e eu até conversei com a moça pelo telefone e falei, não, só estou aguardando chegar o meu certificado e o histórico escolar para apresentar para você. E foi eu apresentar para eles, não precisei nem ir lá na empresa, só mandei por e-mail tudo direitinho. Eles empregaram. Eles constataram e no outro dia mandou ir lá fazer entrevista tudo direitinho. E outro detalhe sobre o apostilamento é o seguinte, ele tem uma validade de 6 meses, tá? 6 meses de validade. Então você fez aqui no Brasil, daqui 6 meses, no próprio diploma, no próprio certificado, no apostilamento, no próprio apostilamento vem falando que a validade dele é aquela ali 6 meses. Tanto, gente, que eu aconselho nem a levar o original, tá? Se tiver como tirar uma Xerox, autenticar e levar apostilado essa Xerox, é melhor, porque aí vocês deixam o original com algum responsável. E aí, se passar os 6 meses, se vocês precisarem de algum documento novamente, tiver passado a validade, aí é só vocês voltarem lá
pedir para a família, para o familiar de vocês que ficou com os documentos responsáveis, ir no cartório e apostilar, porque pelo menos aqui no Rio, né, no estado do Rio, qualquer pessoa podia ir lá e apostilar pra gente documento, não precisava ser agente específico. Ah, e uma coisa importante, o histórico escolar do filho também, tem que levar apostilado. Também, realmente. Vamos pular para a próxima pergunta aí, pessoal. Quando foram para Portugal, qual foi o total em dinheiro que levaram? Ah, isso aí tem um vídeo no YouTube que a gente fez isso aí, mais ou menos. Ó, né? gente, a gente nem lembra direitinho quanto que foi, mas foi mais ou menos. Acho que a média mais ou menos que a gente levou, No total. a gente tinha no cartão Wise, inclusive vou deixar na descrição aí, quem quiser se inscrever no Wise aí, para ter desconto nas primeiras transferências aí. A gente levou no Wise, eu acho que tinha no Wise lá 1.000 euros no Wise, e em notas a gente tinha 800 euros mais ou menos, né? Em notas. Só que em real a gente tinha real aqui do Brasil também, no banco também, que se precisasse fazer mais transferências lá a gente tinha. A gente tinha mais ou menos mais uns 10 mil reais aqui no Brasil, que se converter para lá dá mais uns 2 mil euros lá, né? Então mais ou menos no total, assim, mais ou menos a gente tinha uns 3 mil euros e alguma coisa mais ou menos que a gente tinha. A gente não foi com muito dinheiro não, gente. Mas lembrando que a gente já estava com o carro pago daqui do Brasil. Isso. E o nosso arrendamento também já estava feito lá. Isso aí, gente. A gente só precisou chegar lá e dar mais 300 euros lá. A gente levou menos porque a gente já tinha o arrendamento já certo, a gente já tinha feito o pagamento, a gente já tinha pago um carro que a gente ia comprar, que a gente já ia comprar de uma pessoa de confiança e tal, que a gente tinha total confiança no carro. Então a gente já tinha essas coisas. Quem vai sem arrendamento, sem carro, sem nada, tem que levar mais, porque chegar vai precisar de um carro, vai precisar do arrendamento, vai precisar dar uns calções, e a gente já tinha pagado até É isso aí, pessoal. a moça que procurou. Mas esses detalhes todos aí tem vídeo específico falando sobre o carro aqui e sobre a nossa casa também em Portugal. Mas vamos pular para a próxima pergunta aí. Vão voltar a Portugal? Não vamos voltar para Portugal. Gente, no momento, assim, a gente não pode falar nunca mais, porque a nossa vida, né, a gente sabe que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Hoje, a gente vai voltar para Portugal? Não, a nossa resposta é não, mas a gente não sabe o direcionamento que Deus vai dar na nossa vida, né, futuramente. Mas não, a gente não vai voltar para Portugal. O pensamento que a gente tem hoje é de não voltar, não iremos voltar a Portugal. A gente já gravou vídeo sobre isso, às vezes até é importante falar sobre isso, porque as pessoas, a gente ganhou um pouquinho de hater sobre isso, porque as pessoas não aceitam a gente falar que tá vindo embora. As pessoas ficam meio que revoltadas da gente estar vindo embora. E, inclusive o pessoal acha, mas não deu certo lá em Portugal. Não é questão se deu certo ou se não deu. A gente optou por estar vindo. Deu super certo pra gente lá, a gente estava trabalhando, recebendo bem, estava sobrando dinheiro, se a gente quisesse passear, passeava. Dava pra gente pagar nossas dívidas todinha mensal que a gente tinha lá. Tem vídeo nosso falando sobre os custos aqui, mais detalhado, lá pode estar assistindo também. E o nosso caso não é que não deu certo, a gente optou por não querer ficar mais. Né? Gente, existem coisas que a gente só sabe vivendo. E a gente foi viver. A gente foi lá viver a nossa experiência, a nossa realidade. E foi legal. Só que assim, chegou lá, muitas coisas não... Tem coisa que a gente imagina e a gente só vai saber quando chega. Então, tem que ir lá botar a cara pra saber. Tem que botar a cara pra saber. Pra gente, pra mim, pro Guilherme... Não valia a pena ter dinheiro, poder passear, não fazia sentido e tá longe, né, do nosso conforto, vamos dizer aqui. Porque aqui tá a nossa casa, aí as pessoas, mas vocês não sabiam disso? Sim, a gente sabia que chegava lá a gente ia ficar sozinho. A gente imaginava mais ou menos. A gente sabia que chegava lá a gente ia ter que começar do zero, né? Só que aí quando você chega e pisa o pé, é outra realidade, gente, é diferente. Então, assim, todo mundo já sabe, tem um vídeo aí falando que eu comecei a ter crise. Isso mesmo. E, inclusive, gente, são coisas que é cada um, é a realidade de cada um. E outro detalhe também é que na ponta do lápis, falando do lado financeiro aqui, pra gente não foi vantajoso. Não era compensação. A vida que a gente já tinha aqui no Brasil pela vida que a gente estava tendo em Portugal. Não era. Esse esforço todinho que a gente fez lá de ficar longe da família, tá sobrevivendo lá sozinho em casa, porque lá todo mundo é solitário. Não adianta falar que Portugal é um país acolhedor, que não é cada um na sua casa, cada um na sua. Então, gente, o pessoal fala muito mal que a gente fala isso. Aí as pessoas vão pegar e vão falar, foram pra Portugal, estão cuspindo no prato
prato que comeu. Estão Não tem falando nada mal. a ver isso. A gente não tá está falando a falando realidade. mal, a gente está falando a realidade, gente. A nossa experiência. A gente amou Portugal. O país é maravilhoso, é lindo, tem toda Fizemos vários passeios aí. a infraestrutura de segurança. A gente ficou encantado com, né, o valor Muito de bom. compra, de você conseguir ir lá conquistar as coisas, comprar as coisas. Isso é muito maravilhoso. A gente fez amizade com portugueses, senhorios, né? Que a gente já falou mil vezes. Inclusive, várias pessoas pedem indicação pra gente. Vocês indicam aí pra Portugal, não sei o que. E a gente fala, A gente vai. fala sim, ué. Dependendo da realidade da pessoa aqui no Brasil, a gente fala. Tem que ir. Tem que Vocês ainda experimentar acham sim. que vale a pena ir pra Portugal? Sim, eu acho que vale a pena. Sim. Vão bem preparados psicologicamente, vão bem preparados financeiramente, né? Vão lá conhecer, vão com a mente aberta, né? Dispostos a encarar. Mas a gente optou Isso aí, por Pedro. voltar. Cada um é cada um. Pode ser que você chegue lá e dê certo. Talvez você possa chegar lá, não vai dar tão certo financeiramente igual deu pra mim, pra minha esposa, pra minha família. Talvez você chegue lá, ganhe menos que a gente ganhava lá. Mas vocês ainda assim vão preferir ficar lá, vão gostar, vão ficar. A gente tem várias pessoas que né, trabalham assim, para viver, lutam, batalhadoras brasileiras, mas que mesmo assim optam por continuar. Porque para eles é melhor, eles se encontraram lá, eles amaram o lugar, eles se sentiram bem lá e eles vão continuar lá. E ok, gente. Mas pra gente, a nossa decisão foi voltar. Inclusive as pessoas vão falar, mas pela educação do filho de vocês vão ficar... Gente, vou falar uma coisa aqui que vai ser bem polêmica, mas eu acho que isso vai de cada lugar. Mas eu não tive experiência boa com escola em Portugal com o Bernardo, tá? Realmente. Quem quiser, eu até gravo um vídeo. Mas eu não tive experiência boa com escola pro meu filho. A gente tem que fazer um vídeo falando sobre isso Eu também. não tive, eu não tô generalizando. Eu sei que Portugal é imenso, né? Várias cidades, A gente né? escutou sempre falar muito bem das escolas de lá. muito maravilhoso. Mas eu, Amanda, Guilherme e o meu filho Bernardo não tivemos uma boa experiência na escola dele, A gente. gente vai fazer um vídeo sobre isso ainda, pessoal. Quem quiser, a gente faz vídeo. Mas tá bem respondida aí a pergunta aí. No momento agora a gente não pensa em voltar para Portugal. Vamos pular para a próxima aí. É melhor tirar os documentos antes de ir ou tirar quando estiver lá em Portugal? Isso vai de cada um, né? Vai da sua condição. né? Vai da sua condição. Mas- Inclusive, a gente já foi com Mas isso. uma coisa que eu falo é o que a gente está sabendo aí, que a gente tem... Eu, por exemplo, tenho bastante amigo lá em Portugal. O pessoal que trabalhava na fábrica comigo. Tem muito seguidor meu no Instagram aí. Inclusive, vou deixar o meu Instagram da minha esposa aí, que a gente sempre deixa aí, né? E pelo que a gente está sabendo, o momento de hoje em dia tá com dificuldade de tirar documento lá, pessoal. Tá muito difícil. Então, por esses relatos atuais agora, o que eu indico é procurar uma agência, Um advogado, né? um advogado. Eu vou deixar na descrição aqui também, se quiser pode me chamar lá no meu A Instagram gente tem um lá, advogado de confiança que que tira eu todas as posso indicar documentações. para vocês estar tirando aí o NIF e o NIS de vocês aí também. A gente tá ouvindo relato de espera aí de 2, 3 meses, dependendo do, É isso do aí, lugar. pessoal. Então, Gente, pra vocês verem, até nisso, Deus foi bom conosco. Em uma semana a gente já tinha todos os documentos, não foi? a Uma época que a semana. gente foi, a gente teve facilidade. Ó, NIS, NIF, conta de banco, a gente não O teve NIF a gente dificuldade. tirou do Brasil antes. Gente, a gente teve dificuldade com documento nenhum. Nem quando foi pra alterar a morada, né? A morada fiscal, que é importante alterar. O Guilherme começou a trabalhar, a gente foi lá em Pasto Ferreira, né? A moça alterou na hora, Em levou o menos de contrato. um mês a gente já tinha tudo em mãos. Até a morada E conseguiu já alterar. estava trabalhando já. Manifestação, tudo. Então, beleza. O que a gente indica aí, pessoal, é se puder, tira antes para não ter problema lá e perda de dor de tempo lá cabeça. na hora de chegar no país. E eu indico aí um advogado que tira esses documentos para vocês aí. Só me chamar no Instagram lá. Vamos pular para a próxima aí. Pode me indicar sobre as passagens e a melhor data para ir? Para Ó. indicar sobre... Pode falar. As passagens, todo mundo sabe que a gente sempre indica voarmais.go. A gente foi com eles, a gente indica eles. Inclusive, um pouquinho mais pra frente, nós estaremos também Isso. trabalhando também, venda de passagem com a voarmais.go, tá? Mas agora a gente tá indicando eles. Gente, o melhor momento pra ir. O melhor momento pra ir é o verão. Como todo mundo sabe, o verão tem mais emprego, mais oportunidades, mais turismo, né? Época de turismo, inclusive esses lugares de praia, né? Sempre, né? Porto, Lisboa, Bomba, né? Viana do Castelo. São épocas maravilhosas. Lá pro lado do sul, Além né? do turismo estar forte lá, é uma data legal, Legal. levando em consideração o clima, né? O clima, tudo é melhor. Porém, não é a melhor data para
compra de passagens, porque como é Isso. época de turismo, o valor das passagens estão alto. É Então, mais caro. é mais caro. Então, se planejem com antecedência para poder pagar um valor E só um melhor. ponto aí, pessoal, a gente fala que o verão é melhor por conta disso tudo, por causa do turismo que está forte, por causa das melhores oportunidades. E uma coisa que pegou muito para mim e para minha família é a questão do clima. Então, como a gente foi no inverno, a gente sofreu um pouquinho com o clima lá. Gente, eu acho que foi muito sofrimento de muita coisa ao mesmo tempo. Então, assim, você vai no verão, você vai ter todo aquele sofrimento de se adaptar com o lugar, né? De se adaptar com a língua, com a cultura, né? E tudo mais. E vai viver o verão, que é uma época boa, uma época mais gostosa pra você estar, né? O clima não vai estar tão diferente aqui do Brasil. Então, quando chegar o inverno, você vai pegando ele você devagarzinho. vai pegando ele devagar, né? Eu e ele, não, a gente já chegou, bum! A gente já entrou no país frio, tudo diferente. Então, Saímos do Brasil no calorzão aqui, embarcamos no avião no calor. janeiro, gente. Chegamos lá, a hora que dentro do aeroporto, ainda climatizado, né? Tudo 21 graus lá dentro, mas a hora que você sai da roleta pra fora do aeroporto, você já toma aquele choque de frio. Nossa, foi muita adaptação junto. Acho que isso tudo não foi bom. Então vamos lá, pessoal. A indicação nossa de passagem aí é a voarmais.com.go. Pode me chamar no Instagram lá também. Eu vou deixar tudo na descrição do YouTube aqui, o site, tudo lá. Pode estar clicando aí direto, que você já vai direto para a indicação. Mas se qualquer coisa tiver dificuldade, me chama lá no Instagram lá. Então vamos para as últimas aqui. Se estivessem indo agora, o que fariam de diferente? Eu acho que nada, porque a gente fez tudo direitinho no nosso planejamento. Gente, a gente se planejou. A nossa decisão e a nossa ida foi tudo muito rápido. Porém, a gente se planejou direitinho, sabe? A gente não, né? A gente foi com um bom aparato, né? Um planejamento bom. Então, assim, se tem uma coisa que eu pudesse fazer, que eu faria de diferente, é a questão da casa. A casa que a gente arrendou foi muito boa. Era uma casa muito boa, num lugar muito bom. Mas, assim, eu acho que o lugar, sabe? Por ser muito afastado, eu acho que isso pesou muito pra mim também. Sabe? Eu acordava, via árvore, via mato, via plantação, via ovelha, via aquilo todo dia. Aquilo... Eu demorei pra trabalhar, né? Aquilo foi me fadigando e foi me dando um desespero muito grande. É um local mais afastado. Muito afastado, então isso pegou. O lugar é lindo, maravilhoso, as pessoas do lado, não tem do que reclamar, né? A gente teve problema com ninguém. Mas era muito afastado, gente, eu me sentia muito longe. E você não tem muito contato com as pessoas, né? Só que assim, gente, nem é nenhum arrependimento, porque era o que a gente podia pagar. Não tinha como a gente já querer chegar lá, morando no centro do Porto, pagando 700, 800 euros de arrendamento. Se acha, né? Porque é 900, por aí. A gente não tinha esse dinheiro. E tá cada vez pior, né? A gente foi pra onde cabia no nosso bolso. Se fosse hoje, se estivesse indo agora para Portugal, o que fariam de diferente? A gente iria para essa mesma casa, porque o valor da casa era 300 euros. Gente, inclusive, se você perguntar para qualquer um que está indo para Portugal, pô, você quer arrendar uma casa T2 lá em Portugal? Uma casa que é só sua, porque 300 euros hoje em dia é o valor de um quarto. Quando a gente falava para as pessoas que a gente pagava 300 euros, o pessoal falava, olha... Ninguém acredita. Ninguém acreditava. Tem um vídeo sobre a nossa casa aí em Portugal aí, pessoal, como as condições que a gente conseguiu, tudo direitinho. Olha, levanta a mão pro céu, porque vocês foram abençoados, porque não acha não. Então fica elas por elas, pessoal. A casa era muito boa, mas era afastada. Tem um lado positivo e o lado negativo. Não tem jeito. Tudo tem, todo mas lugar. A casa favoreceu muito mais positivamente a gente do que negativamente, porque só pelo valor da casa já é 60% caminho andado. Fora que não tá achando casa mais com mobília não, tá, gente? Estamos vendo relato aí que a maioria das casas aí é tudo sem mobília. É caro e sem mobília, né? É isso aí, pessoal. Vamos para a última aqui. Qual a dica vocês dão para quem está indo nesse momento para Portugal? Gente, se planejar bem, colocar na balança, sabe, os prós, os contras, estudar bem qual a vida que a gente tem aqui. Sabe, não ir na emoção do momento, sabe, pensar direitinho, se tá levando criança, pesquisa, igual eu falei, se é criança em idade de creche, pesquisa como que é creche, pesquisa como que é escola, qual a região que vocês vão, dá uma pesquisada, tenta seguir aqueles influencers que moram naquela região ali que vocês querem, que tem muita influência, né, em Portugal. Então, pesquisa bastante a área, quais são as vagas que vocês vão encontrar, né? Se puder, já garantir um arrendamento daqui, melhor ainda, né? Relocation, é isso aí, pessoal. Vale muito a pena. Só pegando o gancho da minha esposa, que essa dica sobre ser o influencer daquela região é muito importante, porque
apesar de Portugal ser muito pequeno, tem muita diferença De lugar. não vou dizer de cidade, mas de estado, de um estado ao outro lá eles Distrito. lá eles falam distrito, de um distrito ao outro de Portugal tem muita diferença. Tanto financeira quanto do público, em questão de trabalho, essas coisas É tudo. muito diferente. Porque quem mora mais ali pro centro do Porto ganha muito mais para quem mora mais afastado lá pro meio da roça lá. Entendeu? E você quer falar mais alguma dica que você dá? É isso, eu acho que é se planejar bem, ver os prós e os contras, ver se é isso mesmo que vocês querem. Não ir com passagem, não indico ir com passagem cancelada, tá, gente? Eu indico ir com, né, passagem cancelada, né? Volta combinada que fala. Não indico, eu indico ir com a passagem de volta mesmo, sabe? Que vocês possam remarcar depois, porque qualquer coisa vocês têm pra onde voltar, tem como voltar, né? Vai, conhece, vai com a mente bem aberta, sabe? Vai planejado financeiramente, se dá o direito lá de viver 3 meses, né? Que é quem vai como turista, assim, 3 meses é o tempo de permanência do país, né? Legalmente falando. Então vai, fica os 3 meses, vê como que é, vive, né? Vê se é isso mesmo que vocês querem. E, gente, qualquer coisa vocês têm pra onde voltar, sabe? Porque nem é isso, às vezes vocês vão, dá tudo certo, sabe? Só que não é isso, porque aí você acaba pensando, você fala, gente, será que vale a pena eu ficar aqui? O país maravilhoso, tudo bom, mas eu tô longe das pessoas que eu amo. Às se vezes acontecer você alguma tá lá coisa, no país, lá você tá até com dinheiro para fazer as coisas, mas você não tem vontade não tem nenhuma vontade nenhuma. Isso é muito particular, isso foi o nosso caso, né? A minha esposa também pode contar aquele relato dela, que ela tava no shopping lá que a gente saiu. Gente, eu tava passeando, eu tava andando, mas eu tava olhando as coisas, eu tava, nossa, que maravilhoso, muito grata a Deus. Eu até relatei isso com umas amigas minhas, eu olhava aquela paisagem, olhava tudo e agradecia ao Senhor. Eu falava, Senhor, nossa, eu nunca pensei um dia. Lugar bonito. Lugar tudo, lindo, né? eu nunca pensei A um gente dia. tinha dinheiro se a gente até saiu pra comprar roupa, Eu mas falei, como que eu nunca imaginei um dia estar pisando o pé aqui na Europa. E olha, Deus proporcionou isso pra mim. Então eu tava com o coração grato, mas não tava com o coração alegre de estar naquele local. não tava feliz. Parece que nada fazia sentido. Parece que faltava algo, tava faltando sempre alguma coisa, sempre tava faltando alguma coisa. Então, assim, nos meus últimos dias de lá, a gente saiu pro shopping pra comprar as coisas, sabe? As coisas baratas. Quem que não gosta de comprar? A gente não era a nossa vida lá, tá, gente? A gente saiu um dia pra comprar, pra levar meu filho pra passear, pra ir nas lojas, pra ver as coisas. E, gente, aquele dia, né? eu não me distraí, eu olhava pra tudo e eu pra ele, eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui. Eu olhava pra aquilo, parecia... Não era o nosso não lugar, era né? o meu lugar, não era o meu ambiente. Parecia que eu era um peixe fora d'água, tava fora do meu habitat natural, sabe? E eu olhava aquela muvuca, aquele monte de gente passando, sabe? E não me sentia alegre, não me sentia bem, me sentia agoniada, angustiada. E assim, cada vez que eu pensava que eu tava tão longe de casa, eu falei, gente, eu tô um oceano do outro lado. Que se acontecer alguma coisa, como é que eu vou fazer pra ir? Meu Deus, se acontecer alguma coisa comigo também, como é que minha família vai vir aqui? Então, assim, tinha todo esse pensamento, tinha tudo isso, gente. Então tem que pensar direitinho, sabe? É isso aí, pessoal. As dicas foram essas. Vou só falar mais 2 aqui rapidinho. Se planeja bem financeiramente. Quando você estiver bem planejado financeiramente, junta mais um dinheiro, vem mesmo, pesquisa bem sobre os locais que vocês vão vir. E é isso, pessoal. Tem que... Se botou na cabeça mesmo que quer ir para conhecer, para ficar, se planeja bem, vai mesmo conhecendo. E como minha esposa falou, se não deu certo, volta para sua família. Não tem problema nenhum, isso não é vergonha para ninguém. Você foi para conhecer, conheceu, se deu bem. Inclusive teve um comentário de pessoas falando, vocês vão voltar, agora vão voltar, vão pra vergonha, ver os familiares apontando o dedo. Gente, ainda bem. O Brasil eu tá uma merda. Eu lido com muitas questões psicológicas, mas graças a Deus, comentário de pessoas que não me conhecem, que não sabem da minha vida, que não conhecem a minha família, não me afligem. Não são coisas que eu me deixo me abalar com isso. Mas, gente, não tem isso, a decisão é de vocês. Não tem esse negócio de ficar com medo que as pessoas vão voltar, vão apontar o dedo, a decisão é de vocês. Não esquenta a cabeça cada um com os outros sabe tá pensando de cada vocês. um ninguém tá na nossa vida, ninguém sabe, a gente não tá aqui pra desencorajar ninguém, porque a gente teve o sonho e a gente foi. Então eu acho que quem tem o sonho tem que
batalhar e tem que ir também vai para sim, tem viver que conhecer. a experiência, porque nenhuma experiência é igual a outra. O que a gente faz aqui é contar a nossa experiência para que as pessoas possam tirar aquilo que servir para elas, Às vezes né? alguém pode se basear na nossa história. E coisa, né, das coisas ruins e das coisas boas, porque as coisas ruins que às vezes não deram certo, as pessoas vão ficar mais atentas. Poxa, aquilo lá não deu certo para eles, então eu vou fazer por aqui, que vai ser melhor. E é isso, eu acho que a gente não tem que desencorajar o sonho das pessoas e também não tem que encorajar com falta de... com irresponsabilidade. Igual a gente tá falando aqui, gente, não é ir de qualquer jeito, é se planejar, pesquisar, se for possível ir com visto, já vão com visto, porque o visto já coloca vocês, ó, lá na frente, tem pessoas que vão com visto, já tá com a entrevista agendada no CEF, pesquisem, existem milhares de vistos, pesquisem qual visto vocês podem se encaixar, qual é o melhor para vocês, se for possível, vão com visto. Então, mas tem que ir, tem que viver a experiência de vocês, tem que ter a vivência própria, cada um tem sua realidade, né? A gente tá aqui hoje, a gente voltou, mas existem milhares de pessoas que estão lá e que vão continuar, que gostam de morar lá, né, e que continuam lá. Portugal chega super bem. Vê as notícias, chega mais de 1.500 pessoas todo dia. Do mesmo jeito que vem embora, tem gente que vai, tem gente que vem, que decide voltar um dia. E o que tem? Qual que é o problema? Tem problema nenhum, tá gente. todo mundo tentando uma vida melhor, tá todo mundo em busca de algo melhor pra si. A gente não tem que condenar ninguém por isso, não. A vida é isso, só se vive uma vez. Você tem que ir mesmo, né? Colocar a cara, enfrentar com responsabilidade, igual eu falei, com planejamento. É isso aí, pessoal. Tem que ir. Outra dica aí é, se puder ir já com os documentos tudo direitinho, vai com uma agência de viagem de confiança e tem vontade de ir mesmo, vai direitinho, tranquilo, sem dor de cabeça, sem estresse nenhum, sabendo que está tendo uma assessoria tranquila aí. E é só você fazer seu papel de ir, né? Que tem gente tomando conta de você, te assessorando muito bem por trás aí. Como foi o nosso caso, né? Foi. Beleza, pessoal? Então, o vídeo sobre as dúvidas aí, perguntas e respostas aí para vocês foram esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Desde já, deixa aí o like aí no vídeo aí. Se quiser comentar e tiver mais alguma outra dúvida, outra pergunta, pode deixar nos comentários aí. Gente, o canal não vai acabar, vai continuar. A gente quer sugestão do que vocês querem ver aqui agora, a partir de agora, né? Da nossa nova vida aqui. O que vocês querem ver? A gente não vai deixar de falar, quem tiver dúvida de Portugal e a gente puder responder, a gente vai responder. Mas não vai ser mais o enfoque principal, porque a gente não tá lá, a gente tá aqui. Mas a gente pretende continuar com o canal, tá bom? Porque o canal é a nossa família, já tá o nome aí, Família Nunes. Canal Família Nunes. Então é a nossa família agora tá aqui no Brasil, voltamos, estamos reiniciando a nossa vida aqui. E Bernardo não tá no continuar. vídeo agora porque o Bernardo tá estudando na escola. Senão ele gostaria de aparecer, ele sempre aparece. Mas a gente vai continuar, deixem sugestão aí do que vocês gostariam de ver aqui no nosso canal, tá bom? Então, pessoal, obrigado aí pra quem assistiu até agora aí, tamo junto. Deixa o like aí, compartilha, deixa os comentários. Se inscreva no canal aí se não é inscrito e tamo junto. Beijo. Tchau.